Vamos para a nossa live dessa semana. Vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que? Sobre birras e temperamentos. Essa luz aqui tá uma tranqueira. Deixa eu botar aqui nos comentários o nosso tema da live de hoje. Birras e temperamentos. Publiquei e vamos fixar. Muito bem. E aí, meninas animadas aí? Pra gente conversar um pouquinho. Tô prometendo esse tema já há um tempão, né? Da gente falar um pouquinho sobre birras, né? Com temperamentos. E eu ainda... Ah, gente, não tô acertando essa luz. E eu ainda prometi ontem, hein? Que eu vou fazer essa live fofa. Será que a Adriana vai conseguir falar de birra, autoridade e fofa? Vamos tentar, né, gente? Então hoje não quero que ninguém vá embora por conta... Tá vendo aqui da Austrália? Ai, que legal, gente. Não quero que ninguém vá embora por conta dos meus gritos. Mas uma coisa que o pessoal também não entende é que a pessoa não consegue falar baixo, gente. É uma dificuldade que a pessoa tem. A pessoa sussurra, né? Já falando forte pra dedéu. Mas vamos lá. Aproveita, chama aí aquela sua amiga para participar dessa nossa live. A minha intenção aqui era falar uns 40 minutos, mas eu fui preparando, fui mexendo uns negócios aqui. Vamos ver se eu consigo falar em pouco tempo, né? Quando a gente fala de birra, né, a gente está falando aí diretamente, a gente precisa falar diretamente sobre autoridade, né? É importante essa visão de autoridade para que a gente saiba começar ter um caminho para lidar com a birra do nosso filho, né? Você tentar lidar com as birras apenas ouvindo umas dicas, pegando umas orientaçõezinhas, né? Você não vai conseguir de fato um resultado definitivo, né? Um resultado ou um caminho para você aplicar ali aquela estratégia sabendo que, não, em breve, né, eu vou conseguir um bom resultado aqui com o meu filho. Então, a gente não resolve educação com dicas, tá? Muitas vezes a gente abre a caixinha aqui, né? Eu abro a caixinha, ai, dica para isso, dica para aquilo. Cara, vamos lá, de verdade, dica a gente dá, né, pra beleza, né? Eu quero dar uma dica aqui de creme bom, quero dar uma dica aqui de um óculos bacana, eu quero dar uma dica de uma roupa, eu quero dar uma dica de um livro, né? Agora, para educação, gente, não dá, a dica não cabe. Uma dica boa para educação é o seguinte, olha, estuda, né? Uma excelente dica para educação, olha, segue a Adriana, vai lá, ouve as coisas malucas lá que ela fala, né? Isso aí é dica para educação. Agora, para você botar a mão na massa mesmo e começar a encarar o seu filho e começar a educar o seu filho, você precisa de estudo. Você precisa estudar e você precisa botar a mão na massa e você precisa praticar. E você precisa, que eu sempre falo aqui, quem está mais tempo aqui comigo sabe, você precisa conhecer o seu filho, você precisa observar o seu filho, você precisa se conhecer, você precisa se observar, tá? E os temperamentos, né, o temperamento da criança e o seu temperamento, eles são a base de quem o seu filho é e a base de quem você é. Então, é muito importante também, né, nesse processo de conhecimento, que você conheça o seu temperamento, que você conheça o temperamento do seu filho, tá bem? Então, vamos lá. Meu objetivo
chegar ao fim dessa live, né, que é praticamente uma aula aí, orientando vocês de uma maneira bem concreta para vocês lidarem com algumas birras específicas de crianças pequenas, obviamente, porque o que eu espero é que uma criança, no máximo aí de 3 anos, esteja fazendo birra, no máximo uns 4 anos, passando disso, aí a criança, né, já está realmente, de fato, muito mal educada, mas dá pra gente lidar, obviamente, com isso, tá bem? Então, voltando, abri parênteses, me perdi. A gente vai chegar, né, a uma forma de como eu trabalho a birra do meu filho, né, de acordo aí com que eu já observei um pouco do temperamento dele, como é que eu posso, né, com algumas observações, com algumas orientações, até chegar a generalizar isso para poder aplicar em qualquer tipo de situação de birra daquele meu filho, tá? Mas pra gente chegar lá, né, porque isso aqui não é dica, hashtag dicasinha para lidar com birra, a gente precisa construir aí um raciocínio, construir um pensamento para que isso faça sentido para você, para que você se aproprie disso e possa, de fato, aplicar bem na sua vida com seu filho no dia a dia, tá bem? Então, a gente está falando dos seus filhos, a gente está falando... Ih, minha luz aqui fechou, voltou. A gente está falando aqui de um comportamento, a gente está falando aqui de educação, tá bem? E como eu sempre falo aqui, para que a gente possa educar uma criança, é fundamental que a gente tenha autoridade. E, em geral, os pais, eles oscilam entre 2 extremos quando a gente fala de educação de filhos. Os pais oscilam entre a omissão e o autoritarismo, tá bem? Tem muita gente que não entende muito, assim, o português, né? Vocês não, vocês que estão aqui comigo, vocês entendem muito bem. Mas tem um pessoal aí fora que confunde, né, quando eu falo autoridade com autoritarismo. E esse pessoal é um pouco lento também, porque quando me vê falando forte, firme, né, que é uma retórica que eu uso para falar com vocês, mães, né, essa pessoa acredita piamente, né, que eu estou falando em ser autoritária, que eu estou ensinando aqui a gritar com o filho, a brigar com o filho, né, e não tem nada disso, né. Às vezes eu bato na mesa, dou uns gritos aqui com vocês, mas é para te acordar, fazer você não dormir aí do outro lado, né? E não deixar você dormir na vida, tá certo? Mas eu não prego nada de autoritarismo. Vamos lá, vamos para a raiz da palavra, vamos para o significado das coisas, né? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre, né, não chegar na omissão e nem trabalhar com os nossos filhos na base do autoritarismo, ok? Então, a omissão acontece por quê? Porque, primeira coisa, aquilo que eu sempre falo e eu repito, pode ser que tenha gente nova aqui, né? Nenhuma mãe erra de propósito. Nenhuma mãe erra na educação dos filhos querendo errar, né? Até aquela galera paz e amor, né, do acolhimento, do falar baixinho, né? Até essa galera, cara, erra com toda boa vontade. Tá ali acreditando piamente naquelas orientações paz e amor, mas acreditando de verdade que aquilo ali, né, para ela tá fazendo um sentido, ela tá buscando acertar. Então ninguém que tá aqui, né, nenhuma mãe, nenhum pai erra escolhendo errar. Erra por desconhecimento, ou erra por falta de orientação, ou erra por uma má orientação, tá bem? Então, em geral, os pais que erram pela omissão, os pais omissos, né? O que acontece com eles? Em geral, eles acreditam, né, que a criança ela é boa por natureza, que eles não precisam ajudar essa criança a se desenvolver de fato,
Por quê? Porque o tempo vai passar e essa criança vai, com o tempo, de uma forma mágica, tá certo? Ela vai se autocorrigir, se automotivar, tá certo? Se autoeducar. Só pode ser isso, né? Quando tem determinadas linhas de educação que vão falando cada coisa louca, o que você entende é isso. Olha, a criança tem capacidade de fazer escolhas, né? Deixe o seu filho escolher, né? Acolha a escolha do seu filho. Então ele está dizendo que a criança ela é boa por natureza. Ela é capaz, desde muito cedo, de saber o que é melhor para ela. E a gente sabe que não é isso. Eu não estou dizendo que a criança é má, é malvada, mas a criança ela precisa de uma orientação dos pais, ela precisa de um contorno, ela precisa de um direcionamento dos pais, porque ela não sabe, ela está perdida, né? O que move essa criança são os desejos, o que eu falei outro dia aí, são os desejos, tá certo? Necessidades, sim, que nós temos que estar atentos para atender as necessidades dos nossos filhos, mas a natureza da criança faz com que ela se movimente à base de desejos, tá certo? Então, a gente precisa ter toda a consciência de que há uma necessidade de intervenção educativa. A gente precisa intervir, sim. A gente não pode deixar a coisa correr frouxa. Por quê? Porque se correr frouxa, da forma natural, a criança ela não se educa, ela não tem essa capacidade, tá bem? E outra coisa, né? Há uma mentalidade de que se eu faço muitas intervenções, né? Se eu faço intervenções com o meu filho, principalmente intervenções que vão provocar algum tipo de privação, que vão provocar algum tipo de sofrimento no meu filho, né? Eu acredito que isso vai traumatizar o meu filho, tá bem? E não é isso que acontece, gente, né? Existe trauma? Existem, né? Mas não é por educação, né? Não é por uma boa educação, não é por uma boa intervenção educativa que o seu filho vai ficar traumatizado. Existem os traumas também, que esse galera aí não fala, os traumas devido à falta da educação, né? A falta da criança ter passado, né? Ter tido a segurança que os limites trazem para ela, tá? Então, essa é uma ideia muito errada de que eu não posso educar, porque se eu educo, né, eu vou fazer o meu filho sofrer, e se meu filho sofre, ele vai ficar traumatizado, marcado para o resto da vida, ou se essa mãe ainda tem uma dose de imaturidade alta, né, ela ainda fica, meu filho ainda vai deixar de me amar, porque eu corrigi meu filho, porque eu orientei o meu filho, porque, né, eu orientei o meu filho para o que era o melhor para ele, mesmo que aquilo fizesse ele sofrer, né, e aí pronto, meu filho está sofrendo, então ele vai deixar de me amar, vou perder meu filho, né? Então, gente, isso não existe, né? Uma criança que se percebe cuidada, querida pelos pais, por mais que uma intervenção doa, né, ela sabe que é para o bem, né? Por mais que, né, a criança foi lá e tomou a vacina lá para catapora, certo? Por mais que aquela injeção doa, né, ela não vai ficar traumatizada, ela não vai deixar de amar os pais, porque ela consegue, né? Ela pode não entender plenamente, racionalmente aquilo, mas ela percebe, minha mãe está fazendo isso para o meu bem, né? A postura da mãe, tudo comunica, porque a mãe ali, naquele momento, a mãe tem toda a certeza de que aquilo é um bem para o seu filho. Então, todo o ser da mãe comunica isso. Então, por que eu falo da questão do estudo? Porque, o nosso ser tem que comunicar esse bem que nós desejamos para o nosso filho quando a gente faz uma intervenção educativa, né? Se eu faço essa intervenção insegura, né, achando que eu tô fazendo, mas eu vou traumatizar o meu filho, será? Então, essa insegurança, ela já, de alguma forma, né, é comunicada para a criança, e a criança também fica insegura. Agora, se ela percebe uma mãe segura, a mãe que estudou,
né, ela percebeu que aquilo, né, que aquilo que foi apresentado para ela faz todo sentido, que aquilo ali a convenceu e ela viu exemplos, né, ela viu o resultado com outras pessoas acontecendo, né, ela toma aquilo para ela. Ela sabe que ela vai, né, que aquilo é o melhor para o filho. Então, isso vai gerar justamente o quê? Vai gerar autoridade. A criança percebe, minha mãe faz isso porque me ama, minha mãe faz isso porque quer o meu bem, né? Por mais que doa, né? Ela tá fazendo isso para me ajudar, para me orientar. O outro extremo, né, é o extremo do autoritarismo, né? O autoritarismo é quando eu uso uma força impositiva, quando eu imponho a força, né, digamos assim, né, os critérios e as condutas que eu gostaria que o meu filho fizesse, e ainda trago isso com uma carga, não é, de agressividade. Tá certo? Então, a gente pode no nosso dia a dia usar de autoridade sem ser um pingo agressivos. A gente pode usar a nossa autoridade sendo tranquilos. Ali, com a vozinha, né? Tranquilinha, na paz. Agora, eu só vou conseguir isso se eu tiver o quê? Pelo menos um mínimo de autocontrole, né? A criança tá aprontando todas, a casa tá pegando fogo, a minha vontade é de dar uns gritos ali, mas não, eu vou fazer uma intervenção, eu vou corrigir o meu filho, eu vou fazer uma proposta ali e vou me controlar e vou usar da minha autoridade, com toda tranquilidade, tá certo? Então, o que a gente está falando aqui não é, né, que a autoridade não é autoritarismo, não é sair gritando com o filho, né, não é bater no filho, não é usar, né, de agressividade, sacode a criança e muitas vezes xinga a criança, né? Isso aí é justamente o oposto da autoridade. Isso aí é totalmente a falta de autoridade dos pais, que levam os pais no desespero, né, por não saberem o que fazer, acabarem né, chegando a esse ponto. Então a gente precisa entender, né, que exercer a autoridade, fazer boas intervenções com os nossos filhos, por mais que isso doa algumas vezes neles, isso os torna seguros. Eles crescem de uma forma segura, eles crescem se sentindo queridos. Minha mãe se preocupa comigo, ela está aqui o tempo todo em cima de mim, atenta, me corrigindo, me conduzindo, me apoiando, né? Então, vai doer, ok, mas a mamãe está segurando aqui, né, na minha mão. A gente está comunicando para eles que nós nos importamos de verdade com eles, tá bem? Agora, nessas últimas décadas, né, surgiram aí algumas correntes de educação que vão muito na linha da natureza, né, do bom senso, e aí vai muito na linha do sentimentalismo, né? É o que o seu coração manda, o que o seu coração diz para que você faça com seu filho, né? Gente, nosso coração ele não pode mandar, não. Ele pode dar umas opiniões, tá certo? A nossa cabeça também entra com as opiniões dela. A gente bota o nosso coração para conversar com a nossa cabeça e aí a gente vai medir, né? Vamos medir os prós e os contras. Vamos medir aí o que vou ponderar, o que pesa aqui. Nesse momento, cabe o coração falar mais alto? Nesse momento, cabe a minha cabeça falar mais alto? E atuar. Se eu deixo só o meu coração mandar, né? Se eu vou educar o meu filho na base do sentimentalismo, e hoje nós temos uma sociedade extremamente sentimentalista, né? Tudo ofende, dois gritinhos aqui, né? O falar mais alto aqui, ai, já ofende, né? Os meus princípios, os meus ouvidos, né? O meu acolhimento, tudo ofende, tudo ofende. E aí a gente vai e reforça ainda isso, né? Trabalhando na base, né, do que eu sinto,
a gente não vai para frente, a gente fica só nos nossos sentimentos. Então a gente não precisa, não é para a gente ignorar os sentimentos, mas é para colocar os nossos sentimentos para conversarem, né, com a nossa inteligência. Nós temos inteligência. E se a gente estuda, a gente alimenta a nossa inteligência, a gente traz recursos para a nossa inteligência para que ela possa convencer o nosso coração, né? Porque coração de mãe é isso, gente. Coração de mãe dói, né? Dói quando vê o filho chorando, dói quando vê o filho sofrendo, mas ele precisa ser forte e falar, não, agora eu preciso fazer essa intervenção. Agora eu preciso fazer isso pelo meu filho, porque isso é o melhor para ele, tá? Então, vou voltar a esse mantra de hoje. Ficar só em diquinha, né? Ai, dica para isso, dica para aquilo, não vai funcionar. Você precisa estar convencida, você precisa estar com a sua inteligência, né, bem formada, bem preparada, porque senão o que acontece? A tua sogra fala alguma coisa, faz um comentário, você balança, você fica insegura, putz, será que é isso mesmo? Seu marido mesmo, né, pode chegar e fazer uma crítica, fazer um comentário, você tá tão insegura, você só ouviu o hashtag Fica a Dica, você não tem como contra-argumentar, como se manter naquilo, né? Então, vamos formar a nossa inteligência, vamos estudar para a gente poder dar argumentos, né? Ou, né, se você é uma colérica, eu tenho lá que argumentar com a minha sogra, eu tenho lá que argumentar com alguém, né? O filho é meu, eu estou totalmente convencida e essa galera que se vire para me entender, tá certo? Porque minha obrigação sou eu aqui e o meu filho e o meu marido, obviamente, né? Com esse eu vou precisar usar de argumentos, mas com o resto do mundo, vão passear, camarada, vão caçar serviço aí na vida de vocês, porque quem educa meu filho sou eu, tá certo? Mas, então, muito bem, onde é que eu estava aqui? Então é isso, a gente precisa formar nossa inteligência, principalmente para a gente vencer essa barreira do medo de traumatizar a criança. Vencer essa barreira da peninha da criança. Ai, coitadinho, ele é tão pequenininho. Ai, que peninha. Ai, que peninha. E aí, se a gente mantém isso, vocês vão continuar com peninha dos filhos até eles terem 20 anos. Porque mãe vai enxergar... Ó, vou falar, hein? Vou falar. Mãe enxerga filho como criancinha pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu tenho aqui o meu mais velho de 20 anos... E tem horas que eu olho para ele, né? É o meu bebê, é o meu menino ainda. Para tantas coisas, né? Eu já o vejo maduro, capaz, responsável, né? Mas quando bate aquele olhinho de mãe, é o meu filhinho. E vai ser sempre assim, gente. Então, se a gente fica alimentando essa de peninha do meu pequenininho, a gente não caminha, a gente não vai para frente, tá bem? Agora, como é que a gente viabiliza no dia a dia, né, essa autoridade, né, essa relação de eu poder orientar meus filhos, corrigir os meus filhos, né? Como é que eu viabilizo a minha autoridade? Então, primeira coisa é eu avaliar de fato, eu começar aqui com uma autoavaliação, né? A minha tendência, ela é mais para a omissão ou para o autoritarismo? Vamos fazer uma varredura aqui e tentar ver para onde que eu costumo escorregar, né? Então, se eu não coloco limites nos meus filhos, né? Se eu não digo, olha, assim é assim, não é não, isso pode, isso não pode... Né? Eu tenho rotina aqui, eu tenho meu dia estruturado, né? Então, se eu não faço isso, tá? A minha tendência é o quê? É para omissão, né? Se eu deixo que meus filhos decidam tudo. Então, eles decidem a hora de dormir, eles decidem o que eles comem, né? Só comem o que gostam, eles decidem onde dormem. Ah, eu quero dormir na cama da minha mãe, eu quero dormir no sofá, ou eu não quero dormir, né? Isso é uma tendência, né? Pais que permitem isso são pais que tendem à omissão.
Ou então aqueles pais que super protegem. Ah, meu Deus, né? O mundo é muito perigoso. Eu preciso, né, proteger o meu filhinho porque ele ainda é tão pequenininho e ele não pode cair, ele não pode subir no escorrega porque é muito alto, né? Ele não pode correr aqui nesse play porque esse chão aqui é de pedra. O chão é de pedra. E aí se ele cair, ele vai machucar. Então tem gente que não consegue entender, né, que é isso mesmo, o chão é de pedra. E o chão é de pedra tem você 1, 2, 3, 4, 20, 30 anos. E que se você cair, você vai machucar. É isso mesmo. Você não vai poder forrar o chão de algodão e botar almofada para o seu filho para o resto da vida. O chão é de pedra. Deixa ele correr, deixa ele cair. Isso faz parte. Isso faz parte. Você não pode superproteger o seu filho para o resto da vida. Então, pais superprotetores têm essa tendência à omissão, né? Pais que só querem que a criança se comporte para não passarem vergonha. Então, se não tem ninguém olhando, ó, pode tocar o rebu aqui. Agora, não, chegou fulano, tô na rua, tô no restaurante, tô não sei o quê. Então, agora você precisa se comportar bem, não é? Isso é omissão, isso não é educação, não é? Ou então, olha, eu quero que você se comporte bem só para não me dar trabalho, né? Então, isso também não é educação. Agora, e os pais, né, que tendem ao autoritarismo? Então, são aqueles pais que vivem brigando, né, com a criança, que vivem gritando, ameaçando, né, fazendo com que a criança que a criança obedeça, que a criança corresponda, né, na base da ameaça ou na base da recompensa, não é? Tirando coisas da criança. Olha, se você não fizer isso, então eu vou te tirar isso, né? Chegando a dar palmada, né? Ou então é aquele que tem regra para tudo. Não, eu tenho regra, eu tenho rotina aqui em casa, limite sim, mas é para tudo e não tem nenhum tipo de flexibilidade, né? Não consegue olhar aqui. Ah, mas Adriana, como é que eu faço? Eu tenho 3, 4 filhos, se eu não tenho regras aqui, ok. Eu, mais do que ninguém, sou a favor dos limites, das regras, mas eu também sou a favor da flexibilidade, de acordo com a idade da criança, de acordo com o temperamento da criança. Eu não posso usar a mesma medida para todos os meus filhos. Eu preciso flexibilizar, sim. Tá certo? Aqueles pais que não escutam os filhos, não querem nem saber, olha, não me interessa, o argumento aqui, papaizinho, não me interessa, é isso, ponto final, né? Então isso aí é um autoritarismo, tá? Então, você primeiro de tudo, você tem que perceber para onde você tende, tá? Para onde você tende? Adriana, eu sou mais ou menos, né? Tem horas que eu tendo uma coisa, tem horas que eu tendo para outra. Pode ser isso mesmo. Agora tem gente que pode tender só para uma coisa, só para um outro lado. Então, a partir disso, saiba que existem temperamentos, tá? Existem temperamentos que orientam essa tendência, tá bem? Então, por exemplo, as mães sanguíneas e fleumáticas, por temperamento, elas tendem a ser mais o quê? Mais inseguras e a adotar atitudes mais submissas aos filhos. Então, são mães que tendem a serem omissas. Eu não estou falando que isso é regra, eu não estou falando que toda mãe sanguínea e fleumática é omissa. Percebam isso, eu tenho que tomar muito cuidado. Tem gente aqui que ouve e não consegue, né, de fato entender, eu tenho que desenhar. Eu estou falando de tendências, tá bom? Então, uma sanguínea e uma fleumática tem uma tendência a ser omissa. Enquanto que as melancólicas e as coléricas têm uma tendência a serem o quê? Autoritárias. Tá certo? Elas têm nelas uma questão mais agressiva, né? Uma atitude mais dominadora, tá? Um tom de voz já bem marcante,
né? Uma pegada, um jeito de se movimentar, até mesmo de pegar o filho, né? Um pouquinho mais estúpido. Então, isso por temperamento, isso já é uma tendência, tá certo? E aí, o que acontece? Quando é que a gente vai conseguir usar da melhor forma a nossa autoridade? Quando a gente tiver, né, no meio, num ponto de equilíbrio, tá bem? Mas como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir isso? Conhecendo a si mesma, conhecendo o seu temperamento. Porque aí você vai usar, tá certo? Estratégias para te tirar do extremo onde você está. Então, se você conhece o seu temperamento, você vai poder usar estratégias mais assertivas para sair dessas extremidades, tá certo? Então, uma mãe que se percebe omissa, uma mãe que se percebe com essa tendência omissa, mas ela não conhece o temperamento dela, ela vai tatear aí para poder melhorar, para poder se superar, sair dessa extremidade e vir para o meio. Uma mãe que é agressiva, né, que é autoritária e que não conhece o temperamento dela, né, ela precisa vir para o meio, né, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, se eu sei, né, que eu sou, sim, eu tenho essa tendência, eu sou mais autoritária e eu sou colérica, né? Então, na medida que eu estudo a respeito do temperamento colérico, eu ganho aí ferramentas, eu ganho aí estratégias para eu me melhorar, para eu me corrigir, para eu ajustar aqui esse meu comportamento enquanto mãe. Percebe? Então, esse é o primeiro passo. Então, por isso que eu fico aqui no pé de vocês. A gente precisa estudar mais o temperamento, a gente precisa se observar mais para identificar o nosso temperamento, para depois, né, trazer estratégias. Por quê? Outra coisa que eu sempre falo, antes de eu querer atuar no meu filho, antes de eu querer educar o meu filho, eu preciso primeiro fazer o quê? Me educar, atuar em mim. Eu preciso me corrigir, eu preciso me ajustar. Porque se eu estou num desequilíbrio, dificilmente eu vou ter capacidade de ajustar o meu filho, que também está desequilibrado. Então é aquela coisa do avião. O avião está caindo, caem as máscaras. Você bota a máscara primeiro no seu filho? Não, meu amor, bota a máscara primeiro em você, para depois você salvar o seu filhinho. Tá certo? Então você tá num avião caindo na educação do seu filho, bota a máscara primeiro em você. Se corrige você, se educa você primeiro, para depois você ir lá e atuar no seu filho. Tá bem? Então, muito bem. Eu vou... Que horas são, hein? Gente, 9 horas já. A pessoa achou que tinha falado 5 minutos, falou meia hora. Então, vamos lá. Pra gente, né, ter uma relação aqui com os filhos no dia a dia, né? Nos momentos em que a gente quer corrigir o filho, em que a gente quer orientar o filho. Existe aqui, em geral, um passo a passo. Só ligar meu ar aqui. Existe, assim, um passo a passo que eu gosto de seguir, que eu gosto de recomendar. Porque é um passo a passo, não é um passo a passo burro. É um passo a passo que vai fazer você pensar, que vai fazer você refletir e que você vai poder extrapolar esse passo a passo para várias situações do seu dia, tá bom? Então, olha só, não é dica, não é receita de bolo, não é? Que você só vai aplicar essa receita para fazer bolo de laranja. Não. É um passo a passo que, se você entende, você começa a aplicar, você consegue aplicar ele, extrapolar esse passo a passo para várias situações da sua vida, tá bem? Mas, novamente, você vai ter que estudar, você vai ter que experimentar, você vai ter que vivenciar aquilo para, aos poucos, você ir se apropriando disso e usar isso de verdade, tá bom? Porque, gente, olha... É muito
é muito diferente, né, de quando a gente segue aqui, né, uma pessoa que dá a dica de como melhorar as rugas que eu tô precisando, ainda bem que tem filtro no Instagram. Ela vai lá, me dá o passo a passo do creminho, eu vou, fiz, pronto, acabou, né? Aqui não é assim, não posso seguir cegamente, eu tenho que entender, eu tenho que internalizar, eu tenho que viver aquilo para a coisa poder começar a funcionar, a poder produzir efeito, tá bem? Então, anota, esqueci de falar, né, que tinha que trazer papel e caneta para a aula, tá? Então, são 4 etapas, tá? Qualquer criança, qualquer idade, tá bem? Qualquer temperamento, 4 etapas, tá? Pra gente poder promover uma boa comunicação com a criança, para ajudar essa criança, né, a corresponder à nossa orientação, né, à nossa intervenção educativa. Então, a primeira etapa é formular a mensagem que mais ajuda a educar o filho. Então, antes de qualquer intervenção, antes de eu fazer qualquer intervenção, percebe? Existe um antes. Eu vou ter que pensar. Eu vou ter que preparar. Porque eu vou ter que pensar e vou ter que formular, né? Qual é a mensagem que eu quero passar para o meu filho agora e que de verdade vai ajudar o meu filho. Tá bem? Então, novamente, eu vou ter que pensar. Eu tenho que me preparar. Educar filho, exige da gente, né, um planejamento, um tempo para pensar no filho, para conhecer o filho, para ter aquele caderninho que eu costumo falar, para você poder escrever ali as coisinhas que você está pensando, as ideias que você tem, as experiências que você já teve. Tá? Então, a primeira etapa, eu vou formular uma mensagem, qual a melhor mensagem para essa criança, tá? Em geral, né, quando a gente vai fazer uma intervenção educativa, em geral das duas uma, ou a gente quer corrigir a criança, né, a criança está fazendo algo errado e eu quero corrigi-la, ou eu quero motivar o meu filho, tá certo? Então, qual é a mensagem? Qual é a melhor mensagem agora para ele? É uma mensagem de correção ou uma mensagem de motivação? Tá? Em geral, né, a criança está fazendo uma coisa errada, não é? Eu quero que ela deixe de fazer essa coisa errada e passe a ter uma iniciativa para fazer a coisa certa. Então, a correção, ela atua no erro e a motivação, ela atua, né, no acerto, na proposta para que a criança faça o certo. Então, a gente está sempre trabalhando, né, entre esses dois polos, corrigindo se meu filho está no erro e motivando para quê? Para que ele não mais cometa esse erro e sim que faça boas escolhas, que faça o certo, o que deve ser feito. Tá bem? Então, isso ainda é a primeira etapa. Tá? Eu vou ter que pensar nisso. O que eu quero? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso corrigir ou eu preciso motivar o meu filho? Ok? Depois, segunda etapa. A partir do momento que eu já sei qual é a mensagem que eu quero passar, eu vou transmitir essa mensagem da maneira mais adequada. Eu vou dar exemplo, pode deixar que eu vou dar exemplo. A Adriana é professora, vou dar exemplo muito prático para isso. Mas aquilo que eu te falei, vocês querem correr para o exemplo sem antes pensar. Tem que pensar aqui junto comigo. Eu quero fazer a cabeça de vocês funcionarem, para vocês não ficarem dependendo de mim. Para que vocês mesmas possam depois extrapolar tudo isso que eu estou falando aqui para qualquer situação da vida de vocês. Tá bom? Então vamos lá, segunda etapa, eu vou transmitir essa mensagem e existem formas da gente transmitir, formas diferentes de eu transmitir uma mensagem.
Então, se eu me conheço, se eu conheço bem o meu filho, eu vou ter que escolher a melhor forma de transmitir essa mensagem. Porque eu posso ter uma mensagem muito boa aqui, né? Só que na hora eu estrago tudo comunicando essa mensagem da forma errada. De uma forma que vai ser totalmente ineficaz para o meu filho. Tá bem? Vou dar exemplo depois. Vamos seguir essa linha aqui. Terceira etapa. Eu tenho que assegurar que o meu filho, ele vai cumprir essa mensagem. Ele vai cumprir essa orientação que eu vou dar para ele. Tá? Então, prestem minha atenção. Olha como é que a coisa precisa ser bem pensada, né? Eu vou pensar na minha mensagem. Eu tenho que pensar a melhor forma de comunicar isso. E, ao mesmo tempo, eu não posso ficar só no campo do blá, blá, blá. Até agora foi blá, 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 né? Eu pensei, eu falei. Não, tem que ter ação. Ou seja, eu tenho que estar preparada para garantir que essa mensagem seja ouvida e correspondida. Tá certo? Isso acontece na base do improviso? Isso tem a menor chance de acontecer no meio do furdunço se você não se preparou? Não tem. Não tem a menor chance. Então você vai ter que se preparar antes. Você vai ter que estudar, você vai ter que conhecer o seu filho. Você vai ter que pensar, né, onde ele costuma cometer mais erros, onde ele precisa de mais ajuste. E aí você vai colocar ali, cada página do caderno, né, é um tipo de comportamento que você quer atuar, que você quer corrigir, ou que você quer motivar para o bem. Você vai ter que se preparar antes. É guerra, amor. É guerra. Tem que ter estratégia, tem que ter plano, tem que ter estudo. E aí acontece os negócios, vocês ficam vendidos ali na hora, não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Aí usa o quê? Ou se omite, finge que não tá vendo. Ou entra na base do cacete, da porrada da criança, do grito, da ameaça. É isso. Quem não tá preparado, né? Quem não se prepara para educar, vai sempre educar na base do improviso. Ou seja, não vai educar. E quarta, Adriana, você falou de 4 etapas. Qual é a quarta etapa? A quarta etapa é você se preparar, porque o seu filho, por mais que você esteja ali, para garantir que ele cumpra, que ele siga aquela sua mensagem, tá? Você tem que estar preparada para que ele escolha não seguir. O seu filho pode fazer essa escolha. E você tem que estar preparada para isso, tá certo? E aí você vai... E como é que você se prepara para isso? Tá? Você vai ter que fazer com que o seu filho assuma as consequências desse não cumprimento da sua mensagem. Perceberam? A gente vai agora esmiuçar isso tudo, tá? Então, 4 etapas quando eu quero fazer uma ação, uma intervenção educativa no meu filho. Eu, antes de fazer, eu tenho que pensar, eu quero corrigir ou eu quero motivar? Qual a melhor forma de eu comunicar isso para o meu filho? Tá? Depois, o que eu tenho, como eu tenho que me preparar aqui para garantir, tá, com a ação que ele faça. Depois, como eu comunico também para ele, como eu mostro para ele que, caso ele não cumpra, ele vai precisar, né, assumir as consequências daquela escolha que ele fez. Então, se eu tô preparada, se eu tô municiada aqui, tá certo? Dificilmente vai dar ruim nessa relação. Dificilmente naquele momento, naquela intervenção, a gente vai ter problema. Tá bem? Então, o terceiro é assegurar que o cumprimento da mensagem vai acontecer. Tá? Porque às vezes não acontece aquilo, né? Menino, desce da escada que você vai cair. Né? O menino tá subindo a escada, tá quase despencando, aí vou formular a mensagem, eu preciso corrigir o meu filho.
Aí você acha que a melhor forma de transmitir essa mensagem é com um grito. Aí você lá de longe você grita. Só que você está longe. Você está lavando a louça. Como é que você vai assegurar que ele vai de fato descer a escada? Tá? E qual vai ser a consequência se ele não é? Se ele escolher não descer a escada? Então, a terceira etapa, você tem que assegurar que ele vai descer a escada. E como é que você faz isso? Você fecha a torneira da pia, você tira a luva, se você está usando luva, senão você seca a sua mão, você chega até a escada e fala, menino, desce daí, tu vai quebrar o pescoço. Vambora, desce daí agora. Tá? O menino, vem cá, mamãe vai te ajudar. Dá a mãozinha aqui pra mamãe. Você está assegurando que ele vai cumprir, tá certo? Com essa orientação que você está dando. Você não ficou lá de longe só no blá blá blá. Você veio até aqui, dá a mão aqui para a mamãe. Vamos embora, vamos descer dessa escada. Aí o menino resolve não descer. Você tem um colérico empacado que está medindo força com você já há 2 anos e você vem perdendo, né? E ele vem ganhando cada vez mais força, que ele chega nesse momento da escada e ele fala, não vou descer. Eu vou ficar aqui de qualquer jeito. Aí você vai pensar, vou dar uns supapos nesse moleque. Não vou dar supapo no moleque, não. Eu vou arrancar esse moleque aqui à força. Vai que esse moleque já tem uns 5 anos, né? Não é mais tão pequenininho. Então o que você vai fazer? Vai ter uma consequência para isso. Né? Meu filho, olha só, você pode cair dessa escada, você pode de fato se machucar, tá certo? E se você escolher não descer dessa escada, a mamãe não vai mais deixar, né, você, né, sei lá, brincar mais com essa escada, mexer mais nessa escada. E aí você pode sair. Você já deu a consequência, você já foi lá, você já ofereceu. Você já, de todas as formas, né, com autoridade, sem autoritarismo, você podia usar o autoritarismo, né, você poderia, é lógico, gente, eu estou falando isso desde que não, de fato a criança, né, não esteja correndo risco de vida. Né? Meu filho vai cair de uma escada de, sei lá, de 30 degraus, vai cair, vai quebrar o pescoço. Não estou falando disso, não é uma escadinha que se ele cair vai ralar um joelho, vai machucar um pouco o braço, né? Então, o que vai acontecer? Você vai permitir, né, dependendo da idade dele, você pode deixar sim ele sofrer as consequências daquilo. Blum! Caiu da escada. Ah, caiu, que bom, agora você já desceu, né? Tô vendo que agora a escada já tá livre. Dá licença que eu vou recolher a escada e não tem mais escada agora aqui tão cedo. Né? Pronto, sofreu a consequência. Então, obviamente, não tô mandando ninguém deixar filho cair da escada. Tá bom? O que eu estou falando é que tem situações que a criança, ao se negar peremptoriamente a fazer aquilo que você está orientando, se aquilo não oferece um risco de vida para ele, deixa ele quebrar a cara. Deixa ele quebrar a cara. Aquilo é melhor do que meia dúzia de gritos você arrancar o menino do supapo daquilo que ele está fazendo. Só que para isso, repara, você tem que ter pensado antes, qual vai ser a melhor consequência, não é? Qual vai ser a melhor consequência para, né, que ele assuma, caso ele escolha realmente me contrariar e não seguir a minha orientação, tá? Então, repararam, não tem mágica, tem que parar, pensar. Aí, o que você vai fazer? Eu vou dar exemplo aqui, de verdade, esse aqui foi chute de exemplo. Mas você vai ter que parar e pensar quais são aquelas situações onde o seu filho costuma mais te desafiar, onde o seu filho costuma mais te desobedecer, né? Onde você precisa mais gritar com o seu filho, onde você mais precisa ameaçar o seu filho. Aí, Adriana, tem 35 situações como essa. Ótimo, pega um caderno de muitas matérias e vai lá, garota, anota as 35 situações. E para cada situação, você vai pensar, quando ele estiver fazendo isso, o que eu preciso fazer? Eu vou querer corrigir, ou eu vou motivá-lo já para o bem, né? E qual vai ser a melhor forma de eu transmitir essa mensagem? E o que eu vou ter que fazer para garantir,
né? Qual vai ser a minha ação, a minha atitude para garantir que ele corresponda a isso? E qual vai ser a consequência que o meu filho vai sofrer, né? Caso ele escolha, de fato, né, não fazer aquilo. Então, se tudo isso estiver pensado, se tudo isso estiver combinado entre você e o seu marido, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. Tá certo? As coisas vão funcionando. E a cada vez que isso funciona, você cresce em autoridade. Você se firma em autoridade. Seu filho, né, ele percebe, caramba, a mamãe tá falando sério. A mamãe quer que isso de fato, né, aconteça. Olha lá, a mamãe largou a louça e veio aqui me pegar. Né? Aí a gente fica, meu menino, já falei 1000 vezes, desce daí, não faz isso, vai falar 5.000. Se você não garante a ação, você vai falar 300, ainda mais se for sanguíneo. Tá bem? Então vamos pro exemplo, para alguns exemplos. Aí o que eu fiz aqui? Como eu queria falar de birra, né? Eu peguei alguns exemplos de birra relacionados a cada tipo de temperamento. Tá bem? E aí, para cada exemplo desse, a gente vai passar, eu vou passar aqui pelas 4 etapas. Tá bem? Ai, Adriana, mas é só um exemplo? É só um exemplo, mas você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa esforçada, que vai pegar essas anotações e vai estudar, e vai botar a sua cabeça para funcionar. Tá bem? Vai pensar, vai extrapolar isso para outras situações. Tá bom? Então, muito bem. Vou começar com criança fleumática, tá? Então, vou fazer isso para cada temperamento. Aí, Adriana, mas eu não sei qual é o temperamento do meu filho. Vamos ouvindo aqui que eu acho que você, né, de alguma forma você vai conseguir aproveitar mesmo não sabendo o temperamento do seu filho. Agora, se você não sabe o seu temperamento, se você não sabe o temperamento do seu filho, né, vamos estudar. Tem algumas aulas minhas aqui, tem o curso que já está fechado, que você não vai conseguir entrar agora, vai ter que esperar bastante tempo para entrar, é uma pena, mas já fica ligada para você poder depois vir e fazer esse curso. Por enquanto, né, vê lá os meus destaques de cada temperamento, tem muita coisa nos destaques que pode te ajudar desde já, tá bom? Então vamos lá. Birra de criança fleumática. Adriana, criança fleumática faz birra? Incrível isso, né? É muito difícil. É muito difícil. Uma criança fleumática, né, para de fato ela entrar na birra, né? O que é birra? Também é outra coisa que a gente precisa entender, né? A birra é um movimento da criança, né, quando ela passa por algum tipo ali de frustração, né, de um não atendimento dos seus desejos, né, e ela tem um momento ali de total descontrole, né, um rompante ali de agressividade. Por quê? Porque ela quer que o desejo dela se realize, ela não quer passar por aquela frustração. Então ela não se vê capaz de lidar com isso, ela não se vê capaz de se controlar, de controlar essa frustração, e isso sai em forma de um espetáculo, de grito, de choro, né, de se jogar no chão, criança que bate cabeça na parede e que chuta a mãe e que quer morder a mãe, né, uma criança que está ali num processo, algumas vezes, né, pode ser também uma irritabilidade muito grande, a criança que já está, né, exausta, exaurida, cansada, e aí qualquer pequena frustraçãozinha, né, qualquer coisinha que a contraria, ela entra nesse túnel, né? Então o que acontece? A criança fleumática é uma criança que ela foge dos conflitos, né? Ela quer evitar conflito. Então, em geral, quando a mãe, né, dá uma orientação, fala alguma coisa, a criança fleumática ela logo obedece. Ela não tem a tendência dela, né, por temperamento, é conseguir lidar bem com a frustração, ok? Mas
Mas se essa criança fleumática, ela tá num ambiente de desordem, né? Um ambiente sem rotina, o ambiente da casa, né, em obras, o ambiente da casa completamente bagunçado, né, a mãe é desordenada, as coisas não tão bem arrumadas, não tão muito limpas, aquilo desestabiliza a criança fleumática, tá certo? Aquilo desestabiliza a criança fleumática. Ou se essa criança fleumática, ela tem uma mãe colérica e melancólica que tá em cima dela, dando porrada direto, né? No pé dela, brigando, exigindo, apertando, né? O que vai acontecer com essa criança fleumática? O fleumático é água, né? A gente aperta a água, acontece com a água, vai transbordar. A coisa vai transbordar. E aí sim, ela pode sim partir para um enfrentamento. Ela pode partir aí para uma birra com você, tá bem? Então, uma maneira fácil, né, de lidar com birra de fleumático é melhorar o ambiente. Primeira coisa, tá? Se você melhora esse ambiente do entorno dela, ordem na casa, rotina, né? Um ambiente tranquilo, a tendência dela a te enfrentar, a não te obedecer, vai ser mínima, tá bem? E a forma do falar, uma forma mais carinhosa, mais delicada, você vai ser exigente sim, não tem por que não exigir, tá? Mas de uma forma delicada. A brusquidão derrama, porque às vezes, vamos lá, ó, para ajudar a galera que entende de temperamento, né? O fleumático é água. O copo, a água tá aqui, ó, rente ao copo. Se eu pego esse copo com muita delicadeza, ó, não tá na borda, né, gente? Mas vocês me entendem. Se eu pego o copo com muita delicadeza, não transborda. Olha só. Não transborda. Aí eu levo o copo pra cá, levo o copo pra lá, boto o copo aqui, faço o que eu quiser com essa água, mas eu tenho que ter, olha só, delicadeza. Agora, eu quero pegar um copo cheio, né, e tomar esse copo na marra, e puxo o copo pra cá, e jogo o copo pra lá, o que acontece? Pum, pum. Cada rompante desse é uma água derramada, é uma confusão em casa. Então, mamães coléricas, mamães melancólicas, de criancinhas fleumáticas, ok? Vamos segurar esse copo com delicadeza. Vamos exigir, vamos dar movimento para as nossas fleumáticas, mas com delicadeza, tá bem? Com cuidado. Se a gente já antecipa, a birra nem acontece. A confusão nem acontece dentro de casa, tá bom? Agora vamos supor que a birra aconteceu. Você tem uma fleumática que resolveu empacar ali com você. O que você vai fazer? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Deixa eu beber essa água aqui. Vamos seguir as 4 etapas? Primeira etapa, né? Formular a mensagem. Então, sei lá, a criança empacou lá por alguma coisa, você vai formular uma mensagem não de correção, tá? Mas o fleumático, ele vai funcionar muito bem com o incentivo, né? Com a... Ih, gente, tarde da noite sumiu a palavra. Acabei de falar, Jesus. Com a motivação, tá bom? Então, o fleumático tá lá, tá birrento, tá sei lá o quê. Cara, não precisa corrigir. O fleumático, ele se autocorrige. Você vai ajustar o ambiente. Então, na verdade, vamos motivar esse fleumático a sair dessa birra, a sair desse embate com você, tá bem?
Então, isso, você está antecipando, eu vou motivar o meu filho fleumático, é melhor que eu motive, tá bem? E essa mensagem de motivação, ela tem que passar, para um fleumático, funciona muito bem, ela tem que passar com digamos assim, um incentivo de uma solicitação concreta. Você vai ter que motivá-lo a fazer algo muito concreto, tá certo? Então, digamos que no supermercado, o seu filho fleumático resolveu fazer uma birra. Meu Deus, não tô nem entendendo isso. Por quê? Né? Por quê? Porque você em casa já deve ter dado duas dúzias de bronca nele, porque na escola tá acontecendo isso, ele não tá prestando atenção na escola, né? Não tá se comportando bem na escola, e aí você tá lá, blá, 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 você só faz, blá, blá, blá. Aí o fleumático já tá assim, aí aconteceu qualquer coisa no supermercado e ele resolveu fazer uma birra. Aí como é que você vai formular essa mensagem? A primeira etapa, né? A mensagem tem que ir no sentido, né? Meu querido, vamos continuar a fazer as nossas compras, tá? Agora não é a hora do sorvete. A criança queria um sorvete, você falou que não ia dar o sorvete, e ela resolveu fazer aquela birra, tá? Então, eu de uma forma muito concreta, eu vou levá-lo, não é, a fazer alguma coisa, ou seja, vamos continuar a fazer as nossas compras, tá bem? Vamos fazer as nossas compras, tá vendo? Eu não tô corrigindo o meu filho, ele tá querendo sorvete, eu não tô corrigindo, eu tô motivando a fazer o bem, tá? Vamos lá. E isso, o bom humor é ótimo, você vai ver aqui, que eu justamente vou falar, como é que eu vou transmitir essa mensagem? Qual é a maneira adequada de eu transmitir essa mensagem que vamos continuar fazendo as nossas compras? Você vai elogiar a cooperação dessa criança, porque em geral a criança fleumática, ela é cooperativa, né? Poxa, filha, eu fico tão feliz quando você me acompanha aqui no mercado, você me ajuda tanto, né? Eu gosto tanto da sua companhia, né? Poxa, que bom que você tá aqui comigo, vamos continuar as nossas compras. E na verdade ela tá ali, meio querendo bater, né, peito com você, porque ela quer o sorvete, você não tá nem, vamos continuar a fazer as nossas compras. Eu tô super feliz porque você tá aqui comigo, né? Você coopera tanto comigo, você me ajuda tanto, né? Esquece essa coisa de sorvete e vamos seguir em frente. Terceira etapa. Como é que eu vou assegurar o cumprimento dessa mensagem, né? Você tá ali, você não tá longe, a criança, né, você, vou me afastar e tal. Não, você tá ali, né? E aí você fala, filha, olha só, pega aquela latinha ali pra mim, por favor. Não fica no blá, 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 discurso que mãe colérica, mãe melancólica, adora um discursinho. Não tem discurso não, vamos partir para ação, vou garantir que ela continue fazendo as compras comigo. Filha, pega aquela latinha ali para mim, por favor. Pega aquela outra coisinha ali para mim, por favor, que eu tô precisando. E olha só, eu vi a carne ali, vamos lá entrar na fila da carne. Tá? Então, concreto, conduz o seu fleumático à ação. O fleumático precisa ser conduzido à ação. Aí você entra lá e já dá esse comando. Mas isso com uma cara boa, uma cara feliz, uma cara bem-humorada, não é cara de brava, que tá lá chateada porque a filha tá fazendo birra, né? Nada, cara boa. Vamos lá, filha, vamos lá, tá? Agora a quarta etapa, né? Que é fazer a criança assumir as consequências caso ela não cumpra, né? Tá? A criança fleumática, ela ali na hora, ela pode, não vou pegar a latinha, não quero, tá? Então, o que você vai fazer? Não vai fazer nada, você vai se afastar, você vai, segue andando com o seu carrinho, né? Dá uma olhadinha para ela, faz um sinalzinho, ela vai vir atrás, ela não vai ficar para trás, tá certo? A criança fleumática, a consequência dela não fazer isso, né, o que ela tem que sofrer é justamente ela sair do foco da sua atenção. Você tira ela do seu foco, você vai olhar para outra coisa, tá certo?
Se olhar para outra coisa, vai fazer outra coisa. Ela percebeu que ela saiu do foco, ela vai se organizar e voltar, tá certo? E aí, você não vai ridicularizar a sua criança, você não vai dar bronca nela, você simplesmente vai falar, poxa, que bom que você voltou e veio me ajudar. Ou seja, você percebeu que ela não queria te ajudar, que ela se negou a te ajudar, mas agora ela veio ao seu encontro, né? Poxa, que bom que você escolheu vir agora me ajudar, né? E então vamos continuar aqui as nossas compras. E a tendência vai ser que ela siga mesmo, né? Se ela não viu você de cara feia, cara fechada, cara amarrada, ela volta, ela já respirou ali um pouquinho, ela já internalizou aquilo, ela quer te agradar e ela volta numa boa, tá bem? Agora, se você fica de cara feia, querendo dar bronca ali na hora, essas coisas, a tendência é que ela não consiga, que ela fique ali te peitando um pouquinho, tá? Porque os fleumáticos, eles sabem muito bem serem insistentes ali em determinadas situações, se é para peitar a mãe, tá? Quando o fleumático percebe que a mãe tá descompensada, tá ali muito dura, ele pode dar uma peitadazinha também, tá bom? Abre mais vaga para curso, entra lá na lista de espera. Eu acho que tem lista de espera já, para vocês não perderem o curso da próxima vez, tá? Não dá bobeira não. Então, muito bem, vamos agora para as crianças melancólicas. Criança melancólica faz birra, também é uma outra criança que dificilmente faz birra, tá? Diferente das sanguíneas e das coléricas, que praticamente fazem birra para tudo, né? As fleumáticas e as melancólicas, dificilmente elas fazem birra, tá? E aí, em geral, né? Como aqui eu não tô dando curso, tô dando uma aula. Em geral, as crianças melancólicas, elas fazem birra em relação a alguma questão, em alguma situação relacionada à timidez dela, né? A introspecção dela, a questão dela não querer se expor tanto, dela não querer falar com as pessoas. E isso geralmente deixa os pais muito constrangidos, né? Chegou na festinha da vovó, aí quer que a filhinha dê um beijo na vovó, e a filhinha melancólica se recusa a dar beijo na vovó. E não dá beijo, não vou dar beijo, faz cara feia, tá ali chateada e tudo mais, né? Então, essa é uma das situações em que pode acontecer, sim, uma criança melancólica fazer birra, quando ela é exposta, né? Quando a mãe quer forçar uma situação onde ela precisa se expandir, onde ela precisa se expor e ela ainda não tem a segurança necessária e suficiente para enfrentar esse tipo de exposição. Então eu escolhi essa situação para a gente poder trabalhar agora, para eu dar esse exemplo. Mas aí eu tô falando, como vocês são meninas estudiosas, né, atentas, vão observar mais os filhos e vão tentar extrapolar isso aqui para outras situações de criança melancólica, tá bom? E se você é melancólica, você pode pensar aqui, quando eu era criança, né, que tipo de birra que eu fazia, ou hoje enquanto adulto, né, o que é difícil eu lidar nas minhas frustrações, tá? Então, primeira coisa, a criança tá fazendo uma birra ali, né, ela costuma fazer uma birra ali por conta da questão de exposição. Então, a gente vai formular a mensagem que mais vai ajudar o nosso filho. Então, numa situação como essa, a melhor mensagem, em geral, gente, em qualquer situação, né, a melhor mensagem é sempre a de motivação, né? É sempre se antecipar, motivar para que a criança não caia no erro, para que ela escolha fazer o certo, para você não precisar corrigir. Tá certo? Então, em geral, né, com a criança fleumática e uma criança melancólica, a gente trabalha muito mais no campo da motivação, no campo da prevenção, tá? Do que da correção. Então, nesse caso aqui, né, é algo que a gente vai antecipar.
Se eu sei que o meu filho não gosta de cumprimentar ninguém, a gente está indo numa festa da titia e vai aparecer aquelas velhas enjoadas que gosta de dar beijo, que faz questão que a criança fale, e aí você se sente super mal por conta disso, e você sabe que é importante que seu filho se coloque e tal. Então, vamos prevenir, vamos trabalhar antes, tá bem? Então, que mensagem? Eu vou formular a mensagem. Então, que mensagem é essa? Né? Eu vou mostrar para o meu filho o propósito, né, das pessoas se cumprimentarem. Por que as pessoas se cumprimentam? Né? Olha, a gente está indo para uma reunião, a gente vai para uma reunião familiar, onde a gente vai encontrar pessoas que nos amam, que nós amamos, que nós gostamos. E quando a gente gosta de uma pessoa, né, a gente gosta de receber um carinho dessa pessoa, uma atenção dessa pessoa, né? Então também é importante que a gente ofereça esse carinho, que a gente ofereça essa atenção para os outros. Então a gente vai formular esse tipo de mensagem, tá? Da importância da gente, né, cumprimentar a pessoa, dar um beijinho na titia, dar um abracinho na vovó, dar um sorriso, né? Por quê? Porque isso faz bem para aquela pessoa. A gente quer o bem dessa pessoa. Então, quando eu quero o bem de uma pessoa, eu vou procurar fazer o bem para ela, tá? E como é que eu vou transmitir essa mensagem, né? Eu vou comunicar isso e eu vou dar um tempo para a criança, né, internalizar isso. Então, a criança melancólica introspectiva, ela precisa de um tempo, né, para processar isso. Então, não é na hora que eu chego na festa e que eu vou começar com esse discurso, tá certo? É antes, em casa, antes de sair, eu já começo com esse discurso, ó, estamos indo na casa da vovó, a vovó vai estar lá, o vovô, a titia, né? É tão bom, eles gostam tanto de você, você também gosta tanto da vovó. Vamos demonstrar um carinho pela vovó? Vamos demonstrar um carinho pela titia, né? E aí você lança essa proposta e você vai dar esse tempo para a criança internalizar isso, para ela pensar isso. E aí como é que você vai assegurar que ela vai cumprir essa mensagem? Não basta o, né, blá blá blá, terceira etapa. Eu tenho que assegurar. Então eu vou ajudar essa criança a dar o pontapé inicial, tá? Eu posso chegar para ela e falar, olha só, tive uma ideia aqui. O que você escolhe? O que você prefere? Quando chegar lá na vovó, dá um beijinho ou entregar um cartãozinho para ela escrito um beijo, vovó, e dar um sorriso para a vovó. O que você acha melhor, meu filho? Então você vai dar um tempo, ele vai internalizar aquilo, ele vai pensar naquilo. Mamãe, eu acho que dessa vez eu consigo dar um beijo na vovó. Olha que ótimo, meu filho, que bom. Tá? Quando a gente chegar lá, a mamãe vai te ajudar a dar um beijo na vovó. Agora ele pode falar, não, mamãe, eu não quero dar o beijo, eu prefiro entregar um cartãozinho. Então vamos fazer um cartãozinho de beijo? Vamos fazer um cartãozinho aqui, eu vou desenhar um coração, vamos escrever aqui, um beijo, vovó. A vovó vai se sentir beijada, a vovó vai ficar tão feliz, né? E isso já é um movimento, né, de expansão, dessa criança poder se colocar e ver que as pessoas ficaram felizes, né, com essa colocação dela, que ela não precisou se esconder, que ela não precisou, né, passar despercebida. Não, ela passou percebida, né, as pessoas ficaram felizes, mas ela não precisou chegar lá e agarrar a avó e ser amassado pela avó, tá certo? Agora, né? E caso ele chegue lá na hora e trave, né? Que consequência que ele vai sofrer? A gente vai castigar? A gente vai brigar? Não vai. Eu tô aqui querendo motivar o meu filho, né? Não tem por que eu brigar com ele por conta disso, né? A gente vai fazer essa criança refletir um pouco mais. Uma criança melancólica, ela tem essa capacidade, ela traz as coisas para dentro, né? Ela pensa, ela reflete sobre isso. E a gente vai simplesmente falar, olha, é uma pena você não tá conseguindo dar um beijo na vovó, porque a vovó vai ficar muito triste.
e sai de perto. E tudo bem, vai brincar, vai fazer outra coisa. E no final, né, na hora que estiver indo embora, né, ou durante o momento ali da festa, falar, olha lá, ó, a vovó ficou triste, a vovó estava esperando, né, o seu beijinho, o seu cartãozinho, né, ainda está em tempo. Você ainda dá mais uma chance. Mas você leva essa criança a refletir que o outro ficou triste. Agora, não é pra fazer drama mexicano, né? Ai, a vovó, coitada da vovó e tal. Não. Pronto, ponto. A vovó ficou triste porque ela estava esperando esse beijinho e você não deu, ponto, acabou. Mas você vai falar também, né? Olha, eu acho que a vovó merecia esse sacrifício seu, tá? Eu acho que a vovó merecia esse sacrifício. E eu acredito que de uma próxima vez você vai conseguir. Pronto. Pronto. Tá bem? Então, anotado? Vocês anotem, que aí vocês vão tentar extrapolar isso para outras situações. Crianças sanguíneas. Essas lindas, maravilhosas, que parece que nasceram para fazer birra na vida, né? Parece, mas não nasceram não. Elas nasceram para alegrar a nossa vida. Criança sanguínea faz birra por um monte de coisa, mas eu escolhi umazinha só, tá bom? Ainda mais porque já são 10 para as 10. Senhor, Adriana, corre. 10 para as 10. Tá louca. Birra. Criança sanguínea fazendo birra no parque. Birra porque não quer emprestar o brinquedo. Birra porque o amiguinho foi lá e tirou o brinquedo dele e ele não quer dividir. E esse brinquedo é meu e eu quero o brinquedo do meu amigo. Ou então birra porque tá na hora de ir embora e eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui nesse parque porque o parque é muito bom e eu não vou embora com a mamãe. Tá? Briga no parque com... Birra no parque com sanguíneo. O que a gente faz? Primeira etapa, formular mensagem, não é? Então você já sabe que seu filho costuma fazer esse tipo de birra. Então você já vai prevenido, né? A mensagem, né, é mostrar o bem que essa criança pode fazer ao outro. A criança sanguínea, ela gosta de agradar o outro, ela quer fazer o bem pro outro, tá? Então se você sabe tocar nesse botãozinho, você muda muita coisa no seu filho sanguíneo, tá? Então, por exemplo, né, a coisa do sair, né? A criança não quer sair do parque, tá? Você já, desde antes de chegar, você começa primeiro com uma prevenção. Olha, nós vamos sair a tal hora, 5 minutos antes eu vou te chamar, tá certo? Por quê? Porque a mamãe tem hora para estar em casa para poder preparar o seu almoço. Então, você já lançou a primeira semente de que você não está indo embora para atrapalhar a vida dele. Você não está indo embora, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não sou uma pessoa que não fala palavrão, por incrível que pareça. Né? Você não está indo embora para ferrar com a vida dele. Não. A hora que você vai embora é para fazer algo que também é muito bom para ele, que é preparar o almoço dele, para que ele possa se alimentar. Então você já deixou isso prevenido, tá bem? Mas olha, se a gente sai na hora certa, a mamãe consegue preparar um almoço bem gostoso aí para você e a mamãe vai ficar muito feliz, né? Ele precisa ter a mensagem associada à felicidade da mãe, tá bem? Olha, se você faz isso, você deixa a mamãe muito feliz, tá? E como é que a gente vai transmitir essa mensagem ali na hora, né? Chegou a hora! Chegou a hora! Vamos chamar essa criança. Hoje eu tô fofa, não vou falar, senão vai achar que eu tô brigando com a criança no parquinho. Chegou a hora de chamar a criança para ir embora. Você já tá ali suando frio, você já sabe que ele costuma dar abrir aquele berreiro para ir embora, né? Aí como é que você vai transmitir essa mensagem? De uma forma lúdica e afetuosa. Não é, ó, embora, garoto! Carrega esse negócio aí, né? E vamos embora. Não. Lúdica e afetuosa. Sorriso no rosto, né? Afetuosa. Sorriso no rosto e vai usar a imaginação. Meu bem,
Tá na hora da gente recolher esses brinquedinhos mágicos. Vamos colocar os brinquedinhos mágicos na nossa sacola mágica. Por quê? Porque precisamos ir embora. Mamãe precisa preparar o almoço da família. E a mamãe fica tão feliz quando ela chega na hora certinha em casa para preparar o almoço para a família. Vamos lá? Então, a hora de sair tem que ser uma hora de brincadeira. Tem que ser uma atividade lúdica, uma atividade que ele... Olha, ai, que legal, que legal. Tem uma outra coisa legal aqui para fazer, né? O sanguíneo, ele se diverte com essa coisa. Se você chega e simplesmente interrompe a brincadeira dele para ir embora, ir embora? Não, mas eu interrompo a brincadeira dele, né? Para transformando aquilo num momento mágico, né? Vamos ver, porque hoje o nosso almoço vai ter pó de pirlim-pim-pim no almoço. E eu preciso chegar na hora. Se não pode pirlim-pim-pim, vai embora. A fadinha que trouxe o pó de pirlim-pim-pim, vai embora, menino. Vamos, me ajuda. Vamos catar isso aqui logo, que eu quero pegar o pó de pirlim-pim-pim para botar na comida. Tá certo? Então, se ele percebe que você tá ali nesse jogo, nessa brincadeira, nessa ludicidade, que você não tá ali, né, naquela... dando pancada, né, as chances dele colaborar com você são muito maiores, tá certo? Agora, né, como é que eu vou assegurar, que eu não posso ficar só no blá blá blá, terceira etapa, como é que eu vou assegurar o cumprimento dessa mensagem? Eu vou dar uma estrutura para que ele faça isso, eu vou dar um passo a passo. Sanguíneos precisam de passo a passo. Então eu vou dar um passo a passo, estando ali do lado dele. Então vamos lá, meu filho, tá aqui, ó, o saco mágico traz agora aquela pazinha. Coloca a pazinha aqui. Vamos ver, será que a pazinha vai cantar ou a pazinha vai chorar porque tá indo embora? Ai, Joãozinho, eu tô tão feliz que eu tô indo embora com você. Olha, a pazinha gostou de entrar no saquinho. Vamos lá, agora pega o baldinho. E aí você, nessa brincadeira, você vai dando a estrutura. Você não vai ficar esperando, tá certo? Ele fazer as coisas. E você não vai fazer por ele, né? Naquela coisa, né, agressiva. Vamos embora, agora tem que ir embora. E não sei o quê. Não. Nessa ludicidade, tá? Você vai envolvendo ele e ele vai guardando as coisas. E vamos dar agora tchau pra areia. Tchau, areia. Tchau pra árvore. Tchau, árvore. Nós estamos indo, que alegria. Adriana, não tem o menor saco pra isso. Não vai pro parquinho. Se você não tem o menor saco, né, de brincar, de ter um momento lúdico com seu filho no parquinho, não vá pro parquinho, camarada. Arranja outra pessoa para pro parquinho com você, para com ele, vai fazer outra coisa, tá certo? Porque senão você vai pro parquinho para se desentender, para arrumar confusão com teu filho. Tá bom? Então, ai, Adriana, mas eu sou melancólica, eu não tenho a menor paciência com essas coisas de sanguíneo. Camarada, vai se acostumando, tá bom? É disso aí para pior. Tá bom? Só depois que eles amadurecem que a gente tem que tirar um pouco dessa, né, dessa fantasia aí. Mas agora, esse é o caminho, né, para os sanguíneos pequenininhos. Lembra que eu tô falando de birra de criança pequena? A criancinha maior, né, eu vou pegar uma outra estratégia de algo que seja interessante para ela, motivando isso, motivando que ela vai me deixar feliz, que ela vai estar colaborando com a família, tá bom? Muito bem, aí, ó, agora calçou o sapato tá feliz que tá voltando para casa e estamos indo para casa. Agora, quarta etapa. E se ele não quiser, né? E se ele se recusar aí, né? Porque ele já tá acostumado sempre a se recusar, a fazer um escândalo. O que você vai fazer para que ele assuma as consequências, né? Você não vai tratá-lo de uma forma grosseira, agressiva, repreensiva. Você simplesmente, não é, vai pegá-lo com muito carinho no colo, porque se ele é pequenininho, tá? Tem ali 2, 3 aninhos. Você vai pegar ele no colo e vai carregar com ele. Vai enfiar ele no carrinho e vai embora. Prendeu no carrinho, catou os brinquedos e vamos embora.
A consequência para o sanguíneo é o quê? É fazer aquilo que você falou que ele tinha que fazer, mesmo berrando. Pronto, vai. Por quê? Eu tô no parquinho, camarada. Não tenho muita coisa para fazer, não. Tá? Agora, se é uma briga no parquinho, né? Se é uma disputa de brinquedo no parquinho, a consequência pode ser simplesmente, né? Tira a criança um pouco do convívio. Olha só, você tá nessa briga, você tá com essa disputa, vem cá, senta aqui um pouquinho. A galera Paz e Amor, né, não consegue me ouvir falando isso. Tirar a criança do convívio. Parece que eu tô mandando colocar a criança numa panela de óleo quente, né? Olha, pega a criança, coloca ela numa panela de óleo fervendo e tira. Cara, qual o problema? Tirar a criança uns minutos do convívio para ela perceber que se ela não sabe conviver, ela perde o direito de conviver? Qual é a dificuldade nisso, gente? Pelo amor de Deus, né? É querer ter muita má vontade mesmo com o que eu falo, né? Qual o problema? Mas no momento que a criança mais precisa de acolhimento, você vira as costas para ela. Dá licença. E finalmente nossas criancinhas coléricas, né? É a que mais tem recomendação aqui. Birra de criança colérica. Primeira etapa, formular a mensagem que mais ajude o seu filho. Então, novamente, né? A mensagem não deve ser uma mensagem corretiva ali na hora, né? Apontar o erro. Uma mensagem que vai, mesmo que no fundo eu queira corrigir o meu filho, a minha mensagem, uma coisa louca, colérico dá nó na cabeça de qualquer um, tá? Então, mesmo que eu precisa corrigir o meu filho, eu não posso, tá certo? Passar uma mensagem de correção, que eu estou ali, né? Passar uma mensagem. Eu não posso mostrar que eu estou ali naquele momento corrigindo o meu filho, apontando o erro dele. Adriana, se eu não aponto o erro do meu... me empolguei. Se eu aponto o erro do meu filho, eu não vou educar o meu filho. Vai, amor. Vai educar seu filho, sim. Mesmo sem apontar o erro do colérico, você consegue educar o colérico. Mas você precisa ter uma capacidade de entendimento do que é uma criança colérica. Você precisa estar preparada para as outras ações, que aí você, mesmo sem corrigir diretamente, você está educando o seu colérico, tá? Mas para isso, é óbvio, precisa formar a sua inteligência, você precisa estudar, você precisa entender mais o que é um ser colérico, tá bem? Senão, de fato, você vai acreditar piamente que você não está conseguindo educar o seu filho, tá bem? A mãe não importa o temperamento, precisamos ultrapassar o temperamento com a maturidade. Mãe é a solução. E isso, né? Mãe é mãe com qualquer temperamento. Agora, se você conhece o seu temperamento, se você conhece as limitações do seu temperamento, se você conhece os defeitos do seu temperamento e aprende a superar as limitações do seu temperamento e a vencer os defeitos do seu temperamento, aí você vira uma super mãe. Tá bom? Super mãe. Uma mãe porreta. Mas voltando aqui para a birra do colérico, tá? Então, a mensagem que a gente vai formular, ela não pode ser uma mensagem que evidencie que a criança está errando, tá? É uma mensagem que vai mostrar o que é o certo, o que precisa ser feito naquela circunstância, tá? E aí, que situação eu peguei aqui para a gente exemplificar com o colérico? É a situação da hora de dormir. Um colérico que não quer dormir. Ele fala, não vou dormir. Tá na hora de dormir. Não vou dormir. Não quero dormir. O colérico faz isso. Quem é mãe de colérico aqui sabe. Tá? Tá peitando você, né? Por quê? Porque no fundo ele só quer uma coisa. Ele quer ter, tá certo? A última palavra. Ele quer ter a capacidade de decidir a que horas ele vai dormir. E você pode fazer o seu filho, deixa eu te contar um segredo, você pode fazer o seu filho decidir dormir
na hora que você quer que ele durma. Só que você não pode falar isso. Você não pode mandar no colérico. Você tem que levar esse colérico a fazer isso. Ah, mas isso não é educar o colérico. É educar o colérico. Aceita isso que eu tô falando agora. Depois, com o tempo, você vai fazer o curso, você vai conseguir entender melhor. Tá bom? Mas aceita. Acredita em mim que de colérico eu entendo bem, né? Eu entendo melhor do que todos os outros. Por quê? Apesar de só ter uma filha colérica, eu sou colérica. Então eu entendo muito bem como é que os coléricos funcionam, tá bom? Então vamos pegar essa hora de dormir. A criança colérica costuma se recusar a dormir naquela hora que você orientou, tá bem? E então você já tem com aquela mensagem na cabeça. Eu vou mostrar o que é certo, não vou apontar o erro. E como é que eu transmito? Segunda etapa. Como é que eu transmito essa mensagem? Qual é a maneira mais adequada de eu transmitir essa mensagem para o meu filho colérico? Primeira coisa, eu não posso, vou dizer que você não pode fazer, de jeito nenhum. Você não pode dar uma ordem direta. Vai dormir agora, ferrou. Falou isso, ferrou. Tá bem? Ferrou. Presta atenção. Ferrou se ele vem num histórico de disputa com você. Tá bem? Se ele já vem num histórico de medição de força com você. Depois que você quebra o clima de disputa, de medir força com seu filho, você até pode dar uma ordem direta que ele vai seguir. Mas se o clima da sua casa ainda é um clima de disputa de poder, você não pode dar uma ordem direta para o colérico, porque ele vai, por mais que ele queira fazer aquilo, ele vai se negar a fazer só para disputar poder com você. Tá bem? Então a gente precisa eliminar a disputa de poder de casa, de dentro de casa. E como é que a gente faz isso? Desse jeito. Você não vai dar a ordem diretamente para ele, tá? Você vai reconhecer a capacidade dele, tá? E como? Como é que você faz isso, né? Gente, menino, eu estava estudando aqui, eu estava vendo aqui que as crianças grandes e inteligentes, sabia que elas dormem cedo? Que é para elas poderem crescer mais e ficarem ainda mais inteligentes? Sabia disso? É impressionante. Tá conversando com o teu marido assim, ó. Pô, João, tu sabia? Felipe, você sabia disso, Felipe? Acabei de ver um negócio desse. Criança grande e inteligente dorme cedo. Escolhe dormir cedo para crescer mais e ficar mais inteligente. Então é por isso que eu vejo umas crianças, né? Umas crianças baixinhas, meio burrinha. Deve ser tudo criança que dorme tarde, que não sabe dormir cedo. Que coisa, né? Ó, você tá transmitindo, você começa a transmitir essa mensagem sem falar diretamente para ele. Você já falou, é importante dormir cedo, tá certo? Já deu motivos razoáveis, que são crianças grandes, crianças fortes, crianças inteligentes. E o que o colérico mais quer ser é grande e inteligente, forte. Isso ele quer ser. Então aquilo já ficou na cabeça dele. Dormir cedo é para criança grande? Dormir cedo é para criança inteligente? Ela já fica ligado, né? E aí, né? Então, Felipe, agora, aí você pode combinar com o Felipe lá, né? Aí o Felipe fala assim, mas o que é dormir cedo, Adriana? Ah, Felipe, dormir cedo é dormir agora, sim, né? Esse horário, 7 horas. Ih, garota, até, né? Já são 5 para as 7. Daqui a 5 minutos vai dar 7 horas. Né? Daqui a 5 minutos é o horário que os grandes e os inteligentes vão dormir. Pronto, camarada, tu já passou a mensagem. Já passou a mensagem, fica quieta. Como é que você assegura o cumprimento dessa mensagem? Ficando quieta. Esperando a decisão dele ali. Putz, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ele vai. Ele vai. Um outro recurso, tá certo? Se ele já é um pouquinho maiorzinho, tá? Um outro recurso para poder ir dormir. Meu filho, olha só, vem aqui que a mamãe quer falar com você.
Mamãe tá super orgulhosa de você. Mamãe tá vendo que você é um menino grande, um menino inteligente, um menino que já é capaz de ir dormir sozinho. Mamãe não precisa mais mandar você dormir. Você cresceu, você já tá super esperto. Vou deixar você resolver essa questão. Sabe como, Zezinho? Olha aqui, Zezinho. Tô programando aqui, ó. Sempre meu controle de ar-condicionado entrando na jogada. Tô programando aqui um alarme para hora de dormir. Vou deixar esse alarme na tua mão, Zezinho. Você, Zezinho, é quem vai controlar a sua hora de dormir. Combinado? Você acha que você tem capacidade, Zezinho? Conta pra mamãe. Você já é grande, Zezinho, para controlar a sua hora de dormir? Já, mamãe. Já sou grande. Vou confiar em você, meu filho. Tá aqui. A hora que o alarme tocar, você já sabe o que tem que fazer. Eu não mando mais em nada. Como não manda mais em nada, mamãe? Foi você que decidiu a hora, mulher. Presta atenção, tá vendo como você tem que ser esperta? Você que decidiu a hora, só que você deixou na mão dele, ele dizer pra ele mesmo, Zezinho, vai dormir. Não é a mamãe que tá mandando ele dormir, é ele. Mamãe, sou eu que estou escolhendo ir dormir agora. Percebe? Então, com o colérico, ele tem que ter essa percepção de que é ele quem está fazendo essa escolha. Que ele não tá fazendo aquilo porque você mandou. Ele tá fazendo aquilo porque ele escolheu. Entendeu? Aí o Zezinho tocou o alarme, o Zezinho... Pi, 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 pi. Mamãe, boa noite. Estou indo dormir. Zezinho? Que menino grande. Ai, que orgulho da mãe. Deixa a mamãe te dar um beijinho aqui, meu amor. Vai dormir, querido. Dorme com Deus. Tenha bons sonhos. Tá bom? Conseguiu. Botou teu colérico para dormir sem birra, sem confusão de nada, né? Então isso, você vai assegurar o cumprimento da mensagem, né? Dando esses recursos para ele. Permitindo que ele assuma isso. Que ele assuma, né? Esse momento. Sem entrar em disputa com ele. Tá? Não vai entrar na disputa. Agora, se o Zezinho escolheu não ir dormir naquele horário, se o Zezinho se tocou o alarme e ele não foi dormir, 99 em cada 100 Zezinhos escolhem ir dormir. Garanto isso a vocês, tá? Agora, se o teu Zezinho é esse que escolheu, né, não dormir, você vai ter que ter uma certa paciência, né? Vai sair ali de perto um pouquinho e vai jogar mais umazinha só, né? Vai falar, ih, o alarme tocou. Zezinho, você ouviu, filho, o alarme? Né? Ouvi, mamãe. E, mamãe, eu não quero dormir. Meu filho, olha só. Eu tô vendo que você não tá sabendo fazer a escolha. Tá bem? Então, eu vou perguntar pra você. Você quer uma ajuda da mamãe pra fazer uma boa escolha? Porque você é um bom menino. Eu sei que você tem total capacidade de fazer essa escolha sozinho, sem a minha ajuda. Você quer a minha ajuda pra fazer essa escolha? Tá? Então, você tá ali, né? Você já... E aí ele, não, mamãe, você já deu mais uma chance para ele. Não, mamãe, eu não quero a sua ajuda. Eu vou sozinho. Ai, ótimo, excelente, que bom, boa noite. Se ainda assim ele travar, né, você vai falar, olha, Zezinho, eu tô vendo que você hoje precisa de uma ajuda, tá bom? A mamãe não quer mandar você ir dormir, tá bom? Mas eu preciso ajudar você, sabe por quê? Porque a essa hora... A mamãe precisa fazer isso, e não dá para ter criança solta pela casa. Então você até pode, filho, escolher não dormir. Mas você vai escolher não dormir deitado na sua cama. Então, vem aqui. Pega o Zezinho pela mão. Leva o Zezinho para o quarto e deixa o Zezinho lá. Não quer dormir, Zezinho? Ok. Só não vai ficar pela casa.
fica aí no teu quarto. Ah, mas tem o bebê, tem não sei quem, tem não sei o que lá. Aí você pode levar o Zezinho para dormir num outro lugar. Aí cada uma vai pensar um pouquinho. Mas acreditem, tá? Acreditem que 99% dos Zezinhos, eles acatam o alarme. Eles acatam, se eles forem pequenininhos, né? Eles acatam isso. Dormir cedo é para crianças grandes e inteligentes, não é para crianças pequenininhas e bobinhas. Eles acatam isso. Isso é motor, tá certo? Para eles. Muito bem, 10h10 da noite. A mulher é maluca mesmo. Ela tem essa capacidade de falar demais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, vocês tenham anotado aí, né, essas etapas e se coloquem, né, para pensar, para observar os seus filhos, né, para pensar cada etapa dessas, para cada situação dessas. Dá trabalho. Tá vendo? Dá trabalho. Educar de verdade dá trabalho. Exige esforço nosso, exige estudo nosso, exige um comprometimento nosso. Primeiro conosco mesmas e depois com as crianças, tá certo? A galera paz e amor é uma galera que não quer ter trabalho, né? Deixar a criança decidir, deixar a criança fazer, acolher, deixar a criança comer meleca, né? Lógico, não dá trabalho, tá maravilha, né? Acolhimento, acolhe. Esse pessoal acha que a gente bota a criança dentro da panela de óleo fervendo, né? Não é nada disso, né? Nada disso, pelo contrário. Quantas coisas, né, do que a gente falou aqui, dos exemplos que a gente deu, mais puro acolhimento, tá? Mas é um acolhimento, né, com firmeza, com carinho, mas sabendo onde a gente quer chegar. Tá bom, queridos? Consegui, hein? Não bati na mesa, não gritei. Mas, ó, vou confessar a vocês, né? Hoje eu tô com a rotação mais baixa mesmo. Foi fácil controlar os gritos. Mas a ideia também hoje não era live pra sacudir nem dar bronca pra vocês, né? Hoje é aula pra orientar um pouco mais, pra trazer essas questões mais práticas aí pro nosso dia a dia. E quem sabe, né? A galera do Paz e Amor que ficou por aqui, né? As coisas se encaixaram, fizeram sentido, viu que a Adriana não manda fazer churrasquinho de criança, tá bom? Segunda palestra do dia, verdade, cara. Hoje, só curiosidade. Hoje eu tinha uma reunião, né, com os pais do colégio, falei, ó, não, em 1 hora a gente mata a reunião. 2h30 de reunião, cara, e o pessoal nem queria ir embora, cara. Um monte de coisa ainda lá pra falar, mas é assim mesmo. A Thalita tá falando aqui, né? Mas eu tô gritando. Gente, esse é meu tom de voz, gente. Eu não consigo falar mais baixo do que isso. A Thalita aqui, a Thalita é minha fã, gente. Não adianta, o curso é fantástico. Né? O curso é muito bom mesmo, gente. Depois, quando abrir a próxima vaga, vocês ficam espertas pra vocês fazerem o curso completo. Isso aqui foi só uma palhinha. Agora imagina eu no curso, o tempo que eu não falo. Tá bom? Beijo pra vocês. A minha intenção é que semana que vem eu consiga fazer uma live também na segunda ou na quinta-feira. Não gosto de prometer, porque minha vida é assim, eu não sei o que acontece na segunda-feira. Se não acontece nada, eu faço a live na segunda. Se acontece alguma coisa, eu faço a live da quinta. Não quero deixar, né? Eu tô com várias ideias aqui, a cabeça tá fervilhando de ideias, é só conseguir tempo pra gente fazer, mas eu vou fazer devagarzinho. E sempre a gente tá aqui com vocês, tá bom? Beijo, boa noite.